programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja neste programa. Ditadura nunca mais. Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer: democracia para sempre. 1º de janeiro de 2023, dia histórico para a democracia e o povo brasileiro. Luiz Inácio Lula da Silva pela terceira vez subiu a rampa do Planalto. Uma multidão tomou conta de Brasília. Cerca de 70 delegações internacionais compareceram à posse de Lula e de Geraldo Alckmin. Com os poderes que me são outorgados pela Constituição Federal, declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil o excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva e o excelentíssimo senhor Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, respectivamente, para o período de 1º de janeiro de 2023 a 4 de janeiro de 2027. Na primeira fase da cerimônia de posse de Lula e de Geraldo Alckmin, pelo senador e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Lula quebrou o protocolo e disse que assinaria o termo de posse com uma caneta que ganhou de um eleitor em 1989 durante um comício no Piauí. Eu estou vendo aqui o ex-governador do Piauí, o companheiro Elton. Eu queria contar uma história. Em 1989, eu estava fazendo um comício no Piauí. Foi um grande comício. Depois nós fomos caminhar até a igreja São Benedito. E ao terminar o comício, um cidadão me deu essa caneta e disse que essa caneta era para mim assinar a posse se eu ganhasse as eleições de 89. Eu não ganhei as eleições de 89, eu não ganhei em 94, eu não ganhei em 98. Em 2002 eu ganhei as eleições e quando eu cheguei aqui, eu tinha esquecido a minha caneta e assinei com a caneta do senador Ramos Debit. Em 2006 eu assinei com a caneta aqui do Senado. Agora eu encontrei a caneta. E essa caneta aqui, o Wellington, é uma homenagem ao povo do estado do Piauí. Ditadura nunca mais. Democracia para sempre, disse Lula. O mandato que recebemos, à frente a adversários inspirados no fascismo, será defendido com os poderes que a Constituição confere à democracia. Ao ódio responderemos com amor. A mentira com a verdade, ao terror e à violência responderemos com as leis e suas mais duras consequências. Sob os ventos da redemocratização dizíamos: ditadura nunca mais. Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer: democracia para sempre. Lula subiu a rampa tendo as companhias de Janja da Silva, sua esposa, Geraldo Alckmin e sua esposa Maria Lúcia, e o povo brasileiro, representado por 8 pessoas que lhe passaram a faixa. Raoni, 90 anos, cacique indígena Caiapó, ativista da causa indígena, Francisco, estudante e atleta negro de 10 anos, que esteve na vigília em Curitiba, Wesley Rocha, 36 anos, formado com auxílio do FIES em Educação Física, metalúrgico do ABC Paulista, Jucimara dos Santos, cozinheira voluntária do acampamento Lula Livre e da Associação dos Funcionários da Universidade Estadual do Maringá, Ivan Baron, jovem ativista na luta anticapacitista e LGBTQIA+, Aline Souza, 33 anos, catadora desde os 14, Murilo de Jesus, 28 anos, professor em Curitiba, Flávio Pereira, 50 anos, artesão no Paraná, e também Resistência, uma cadela vira-lata de rua adotada pela vigília Lula Livre e depois por Janja e Lula. Obrigado por vocês existirem. Obrigado por vocês fazerem o que vocês fizeram. Retrospectiva Sindiúti 2022. Prosseguimos contando a você, de maneira compilada, as principais lutas travadas pelas trabalhadoras e trabalhadores em educação de Minas Gerais. Acompanhe mais um quadro.
o segundo dessa série histórica. Entidades representativas do funcionalismo se reuniram no último dia 8 de março com o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus. Desta reunião também participaram a deputada estadual Beatriz Cerqueira e o deputado federal Rogério Correia. As entidades se solidarizaram à Assembleia pela pressão que o governo Zema tem feito para que o regime de recuperação fiscal seja votado e aprovado. É um equívoco ele impor uma determinação sem negociação com os servidores. Acho que o nosso papel aqui na Assembleia, como bem salientou o presidente, é exatamente estabelecer essa mediação e esse diálogo. Nós somos contrários a esse regime de recuperação fiscal, justamente porque ele retira da população do Estado a contraprestação do serviço público e nos atira os servidores públicos numa situação de fragilidade, de destruição, que compromete inclusive governos que virão ainda. O regime de recuperação fiscal é uma destruição do Estado de Minas Gerais e, por isso, nós, representantes do funcionalismo e nós do Sindiúti, somos contrários a esse regime. Depois de mais de 2 anos sem atividades presenciais em assembleias estaduais, trabalhadores e trabalhadoras em educação de todas as regiões do estado se reuniram no último dia 8 de março em Belo Horizonte, no pátio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A coordenadora geral do Sindiúti traz aqui as principais deliberações. Trabalhadoras em educação acabam de deliberar por greve por tempo indeterminado na rede estadual de Minas Gerais. Greve pelo piso e contra o regime de recuperação fiscal do governo do Estado. Toda a nossa energia de luta contra o regime de recuperação fiscal. Nós não deixaremos que essa proposta absurda que fere de morte as políticas públicas e os serviços públicos seja aprovada na Assembleia Legislativa. Venha uma lei para o piso salarial da educação. Pague o piso! Venha, 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 pague o piso! Caravana de Januária, indo a BH, na conquista do piso nacional educacional. Quem luta, educa! Quem luta, educa! Venha fora da lei! Queremos o nosso piso! Venha fora da lei! Queremos o nosso piso! O governo não respeitar os trabalhadores e trabalhadoras em educação, não pagar o piso 33,24 do piso salarial tradicional nacional. É lei, força da Constituição do Estado, que o governo deve cumprir com esse pagamento para a jornada vigente, que é de 24 horas. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso paciente, respeite a minha pessoa. Dinheiro para pagar a educação tem. E outra coisa, não são os educadores que estão inventando um piso salarial, ele existe. Queria que você explicasse isso para a gente. Foi sancionada uma lei federal, que é a Lei 11.738, que estabelece o piso mínimo para todo trabalhador, para todo professor. É uma lei federal, foi votada, sancionada pelo presidente Lula, à época foi no governo do presidente Lula. Em 2010 nós fizemos aqui em Minas uma greve de 47 dias pedindo piso. Logo após a greve de 2010 nós tivemos a greve de 2011, que durou 112 dias, que também era uma greve pelo piso. E naquela oportunidade nós tínhamos um debate, porque o governo do PSDB à época negava o piso, dizia que Minas pagava o piso de forma proporcional, por conta do até 40 horas da lei federal. E nós, então, fizemos essa greve de 112 dias. Em 2012, o governo Aécio Anastasia criou o subsídio como forma de remuneração, né? E lançou todo mundo no subsídio. Mas o que é importante a gente destacar? Até 2014, nós não tínhamos legislações mineiras que regulamentavam o piso. Então, em 2015, nós fizemos uma luta e foi feita a Lei 21.710, que é a lei estadual de 2015, que está em vigor
e que reconhece e implanta o piso para a carreira dos trabalhadores aqui em Minas Gerais, para a jornada de 24 horas. Então, essa lei é de 2015. Então, quer dizer, o Zema está de forma ilegal, né, que é uma lei que existe no Estado, então ele está fazendo uma coisa ilegal, que é não pagar o piso. E se a greve ocorrer, é por culpa do governo. Eu acho que a população tem que entender isso também. A culpa é do governo se a greve ocorrer, porque os sindicatos, os trabalhadores procuraram negociação de todas as formas e não houve negociação. E a greve é o último, né, que a gente faz ali para tentar convencer o governo a fazer negociação e pagar uma coisa que é legal. No último dia 16 de março, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais realizou uma nova Assembleia Estadual em Belo Horizonte. Em regime de votação, as trabalhadoras e os trabalhadores da rede estadual de Minas Gerais que votam na proposta de continuidade da greve da rede estadual por tempo indeterminado se manifestem levantando uma mão. Enfraquecidos os sindicatos, a pauta de privatização da educação avança mais, da privatização da saúde avança mais e, quem sabe, até a volta das tentativas de votar o regime de recuperação fiscal. Então, a opção do Zema é essa. E aí ele foi derrotado 3 vezes essa semana. A primeira, por ter que retirar a urgência do regime de recuperação fiscal, algo que ele não queria e que era a nossa pauta. Nós somos contra o regime de recuperação fiscal. A segunda, ele chegou na segunda-feira no tribunal na certeza que sairia de lá com o fim da greve. Porque ele vai para isso. E o tribunal, diferente de outras vezes, assumiu o seu papel de conciliação e não encerrou as discussões e abriu a negociação mediada. É a primeira vez que o governo é obrigado a discutir piso salarial profissional nacional. E a terceira derrota do Zema é o dia de hoje. Está maior que o dia 8. Está muito maior do que o dia 8. Quando nós nos juntarmos para a votação, é que a gente vai ver a dimensão. O governo Zema encaminhou à Assembleia Legislativa o projeto de lei 3.568 de 2022, que propõe um reajuste de apenas 10,6% para todo o funcionalismo estadual. Além do valor não dialogar com os reajustes devidos à categoria, o projeto de lei busca tornar o piso salarial inconstitucional. Esses assuntos foram debatidos pela categoria durante o Comando Estadual de Greve, no dia 23, pela manhã. O Sindiúti destaca que não vai abrir mão do piso salarial e a categoria mantém-se mobilizada para cobrar agora dos deputados e deputadas a aprovação das emendas a este projeto de lei. São emendas que vão resguardar o piso salarial da educação. Foi votado nessa tarde, foi votado nessa tarde, com o voto foi do conselheiro Cláudio Ferrão, uma proposta dele, uma resolução, por unanimidade, exatamente ratificando esse entendimento do Tribunal de Contas. A lei de responsabilidade fiscal não pode ser justificativa para impedir os reajustes do piso. E lei complementar não pode ser superior a um comando constitucional. Então é uma notícia importante que nos fortalece, inclusive no debate aqui dentro da Assembleia sobre a importância de Minas Gerais avançar no reajuste do piso. Direito é garantido e governo quer dar não. Pague o piso da educação, pague o piso. Lembrar que a categoria da rede estadual está em greve contra o governo Zema, um governo que não apresenta nenhuma proposta de pagamento de piso. Foram 19 reuniões com a Secretaria de Planejamento e Gestão, 39 documentos encaminhados ao governo do Estado, e o governo simplesmente não quer cumprir a legislação estadual
que nos garante o piso salarial profissional nacional. E a questão do piso da educação é lei. Então os governantes, seja municipal ou estadual, que não estejam cumprindo isso, estão na ilegalidade. E é importante que a população saiba disso. Eles estão na ilegalidade quando não pagam o piso. E o piso é como o piso de casa, é o básico. Não pode virar o teto, não pode virar o máximo. Mas nem o mínimo os governos estão pagando. De 25 a 30 de março, trabalhadoras e trabalhadores em educação fizeram uma vigília na Assembleia Legislativa. Dialogaram com deputadas e deputados e pediram aprovação das emendas ao PL 3.568, resguardando o pagamento do piso salarial profissional nacional. Por favor, deputadas e deputados, estamos aqui na porta da Assembleia em vigília, pedindo o apoio de vocês aí no Parlamento, que vote a favor da educação. Queremos respeito. Votem a favor do piso salarial nacional. Piso salarial profissional nacional da educação e os recursos existentes para que o governo cumpra essa lei. O assunto foi debatido no Roda de Conversa com a presença da coordenadora-geral do Sindiúti, professora Denise Romano, e o coordenador técnico da subseção do DIEESE no Sindiúti, Diego Rossi. O piso salarial ele veio primeiramente determinado numa legislação de 2008, tá? Ela foi regulamentada nacionalmente, né? Atualmente ela consta o piso na Constituição Federal e aqui em Minas o pagamento do piso está na Constituição Estadual e de uma lei estadual também falando para esse pagamento. Né? Por que isso acontece? Porque a educação, constitucionalmente, desde 88, tem recursos vinculados. Né? E foi criado, lá em 96, a primeira legislação do SUDEF, destinando a parte dos recursos vinculados da educação para o pagamento obrigatório da remuneração de todo mundo da educação. Então, a gente tem uma base legal antiga, né, que determina recursos constitucionais, uma vinculação constitucional para pagamento da remuneração. E o governo tenta subterfúgios para se esquivar de fazer esse cumprimento e não leva em conta a população que já sabe dessa demanda de piso. Nossa luta tem décadas já, né? E o governo escolheu ignorar ou fingir, que eu acho que é a melhor palavra, né? No mundo de sonhos, né? Que ele faz o esforço para que o que ele deseja aconteça, mas a realidade é muito diferente. Nós não sabemos mais qual é a próxima alternativa. Né? Acho que nós vamos ter que recorrer aí a organismos internacionais, intergalácticos, interplanetários, porque toda a narrativa legal, toda a fundamentação legal nos garante o piso. Continua a greve por tempo indeterminado na Rede Estadual de Educação em Minas Gerais. Essa foi a decisão tirada em Assembleia Estadual, realizada no último dia 6 de abril, em Belo Horizonte. Então, em regime de votação, as trabalhadoras e os trabalhadores em educação da Rede Estadual de Minas Gerais, que votam na proposta de continuidade da greve por tempo indeterminado, se manifestem levantando a mão. A gente vai continuar na luta para mostrar para o povo mineiro que esse não é o modelo de governo, o modelo de gestão que atende a classe trabalhadora. E a educação está nos ajudando muito nesse papel, de fazer esse debate, de conseguir por essa bola e ainda conquistar o piso que é de direito para a categoria da educação. E a luta não para. No último dia 5 de abril, o Sindiúti realizou um café parlamentar na porta da Assembleia Legislativa para dialogar e cobrar dos deputados e deputadas estaduais a derrubada dos vetos do governador ao projeto de lei 3.568. As emendas vetadas pelo governo Zema garantiam o pagamento do reajuste do piso salarial profissional nacional referente ao ano de 2022, no índice de 33,24%, e a anistia da greve. Zema, a culpa é sua! Hoje a aula é na rua! Zema, a culpa é sua! Hoje a aula é na rua! Viemos aqui à Casa Legislativa cobrar, né, dos deputados nesse momento a coerência para que derrubem o veto do governador, e que restabeleçam o nosso direito
à correção do piso salarial, né, e aos índices de reajuste das demais categorias do serviço público estadual. Trabalhadores e trabalhadoras em educação de Minas Gerais mantiveram-se em vigília na porta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para acompanhar a tramitação dos vetos do governador na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Derruba o veto! Derruba o veto! Derruba o veto! Vamos acompanhar agora um dos posicionamentos da deputada estadual Beatriz Cerqueira na Comissão Especial do Veto número 34 de 2022. Não se trata de extras, o extra fica parecendo aquela coisa do privilégio, né? De umas categorias que vão ter mais do que as outras. Se trata, primeiro, o governo Zema assumiu um compromisso com um setor do funcionalismo e descumpriu. Então, o que a Assembleia está fazendo é restituindo o compromisso firmado com o governador, que imagino que, à época, em 2019, para assinar o acordo com a segurança pública, deve ter feito as contas, deve ter planejado, se organizado. Então, não é extra, foi um acordo que aqui na Assembleia sempre foi respeitado. No caso da UENG e da Unimontes, existe uma decisão, um acordo de greve que foi homologado judicialmente, que já deveria ter sido implementado. E, portanto, o governo está em débito com servidores da UENG e da Unimontes. Então, não é extra, não é? Professor universitário em Minas Gerais tem como vencimento básico menos do que um salário mínimo. Então, não é extra. Trabalhadores e trabalhadoras em educação de Minas Gerais chegaram cedo à Assembleia Legislativa no último dia 12 de abril para acompanhar e pedir aos deputados e deputadas a derrubada do veto 34 de 2022 do governo do Estado à proposição de lei 25025, que trata do reajuste para os servidores e servidoras do Poder Executivo. Deputados e deputadas votam e derrubam os vetos do governador na Assembleia. Uma vitória da categoria da educação, uma vitória das categorias do funcionalismo público. Votaram não 54 senhoras e senhores deputados. Do lado de fora da Assembleia, muita emoção e muita comemoração. Sabe, faz a hora, não espera acontecer. A população mineira precisa agradecer muito a vocês, porque sem vocês nós estaremos com os serviços públicos completamente sucateados. E vocês furaram todas as bolhas e barreiras nessa luta em defesa do piso salarial e é, portanto, em defesa da educação. Não é brincadeira a todos os atos que nós fizemos no interior, a caça do governo. E um governo que nega os serviços públicos, um governo que se ocupa de destruir a escola pública, que não nos deu um centavo para custear educação não presencial, que não deu um centavo para comprar notebook, para comprar outro celular, que fez 20 reuniões com a entidade sindical e nunca apresentou nenhuma proposta de cumprimento da legislação. Essa vitória que nós tivemos hoje, ela é de cada um de nós. Agradecer o empenho de todos os deputados que assinaram as emendas, que votaram favoravelmente as emendas. Quer dizer que hoje é um dia de vitória para a nossa categoria. A Assembleia Legislativa, através da articulação feita, fez justiça à nossa categoria em relação à legislação do piso.
garantimos o reajuste deste ano nas emendas, a anistia da greve, que é importante para nós, fundamental para nós, e vamos continuar na cobrança ao governo do Estado do que ele ainda nos deve, porque a conta do passivo do piso de 2017, 18, 19 e 21 ainda está na conta do governo do Estado de Minas Gerais, é o governo que nos deve. O que aconteceu hoje, primeiro se deve à luta da categoria, que é uma luta que não perde coerência, né? Então, a luta do piso, então, o que aconteceu aqui é mérito, primeiro, da categoria. Segundo, 2 pessoas foram essenciais. A gente faz a batalha, a gente traz o conteúdo, a gente persiste, a gente é obstinado, é verdade. Mas a gente também tem líderes aqui dentro, né? Então, eu queria registrar que esse processo só foi possível porque nós temos líderes do nosso bloco que são fiéis e leais no processo, que é o André Quintão e o Ulisses. Recebemos no Roda de Conversa o diretor estadual do Sindiúti, coordenador do Departamento de Comunicação, professor Paulo Henrique Santos Fonseca, falando sobre as lutas da educação e sobre as condições salariais desta categoria. Nós estamos exigindo o cumprimento da lei, buscamos junto ao TJ uma mediação, e o Tribunal de Justiça ouviu dos representantes do governo que a lei seria inconstitucional, e perguntou aonde que ela foi declarada inconstitucional, porque se ela, no entendimento deles, é inconstitucional, tem que ser no caminho, tem que ser provado isso, alguma instância da justiça tem que concordar com o argumento deles, e isso não acontece. E não acontece, e eles também, como colocou a deputada Beatriz Cerqueira, não tem coragem de levar essa demanda para a seara do debate político, porque os argumentos são muito frágeis também. O Sindiúti realizou um ato interreligioso no centro de Belo Horizonte e serviu um grande almoço à população como forma de partilhar o pão da luta. Isso aconteceu no dia 13 de abril último e nós vamos trazer os principais momentos deste encontro. Convidando vocês para assistirem conosco essa celebração interreligiosa, porque nós acreditamos na laicidade do Estado, então é importante que todas as religiões estejam representadas. Que a gente possa ter vida saudável, direito, sustentabilidade e que a casa comum, que é o nosso planeta Terra, possam caber todos os homens e todas as mulheres que querem a construção de um mundo melhor, mais humano, mais fraterno. Acolho o meu abraço, a nossa solidariedade a esta causa e que de fato seja reconhecido aquilo que realmente cabe a cada professor neste tempo tão desafiador. Qualquer categoria, qualquer cidadão aí no mercado de trabalho deve a educação aonde ele está. No último dia 23 de abril, o Sindiúti realizou em Belo Horizonte uma Assembleia Geral extraordinária de filiados e filiadas e definiu os próximos passos da luta em defesa da política do piso. O que é importante para nós de todo esse processo? A gente fazer a avaliação de que nós derrotamos o governo Zema, nós furamos as bolhas, o governo perdeu o debate, perdeu 2 vezes na Assembleia Legislativa, perdeu o debate para a sociedade, perdeu a disputa de narrativa. Foi uma greve que foi talvez a das maiores greves da história do sindicato. Então nós furamos todas as bolhas que nós precisávamos furar e conseguimos massificar o debate. Nós estamos em estado de greve ainda, porque ainda não está ali no nosso contra-cheque essa conquista nossa. Mas uma conquista muito importante, que independente de qualquer coisa, ninguém vai nos tirar, foi ter desmascarado, foi ter denunciado esse governo Zema, demonstrado que ele tem recurso para a educação e não faz porque não tem vontade política. E até a próxima!